Amados, vamos ler com a ajuda de Deus, a guia do Espírito Santo, a palavra de Deus que se encontra, segundo o Evangelho por Lucas, no capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Glória a Deus, aleluia. Nessa que se fala sobre a tentação do Senhor Jesus, o nosso Cristo, né, irmãos? Nós vamos ler com a ajuda de Deus, a guia do Espírito Santo, a palavra de Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E, terminados eles, finalmente teve fome. Disse-lhe o diabo: Se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: Está escrito que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Mas Jesus respondendo, disse-lhe: Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirá. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito: Mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustentem nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo, disse-lhe: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras de redor. E ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado um livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para curar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos, e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro, tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilharam das palavras de graça que saía da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? E ele lhe disse: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tu que ouvimos tem sido feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas
existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que toda a terra houve grande fome. E nenhuma delas foi enviado a Elias, senão a Serapeta, de Sidom, uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel, no tempo do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade e levaram até o cume do monte em que a cidade dele estava edificada, para ali o precipitarem. E ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Até aqui, irmãos. Glória a Deus. Vou abrir aqui. Amém. Amém, né? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. Querida Irmandade, aqui está a palavra de Deus, onde o nosso Senhor, glória ao nome do Senhor Jesus, o nosso Senhor Jesus, nós vemos aqui que o Senhor Jesus, ele foi até o Jordão, foi batizado. Vocês lembram que o Espírito Santo de Deus desceu sobre o nosso Senhor Jesus com uma forma de pomba e pousou-se no Senhor. E a voz bradou lá dos céus, a qual o nosso Pai Celestial disse: "Este é o meu Filho amado, a quem me comprazo." O que Deus quis dizer? Ele declarou aos homens, aos que ouviram, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele declarou, como em Salmos está escrito: "Hoje eu te gerei, tu és o meu Filho amado e hoje eu te gerei." E foi através do batismo que o Espírito Santo veio a Cristo, e assim o Senhor, logo em seguida, aqui o Espírito Santo leva Jesus para o deserto, pois ele estava cheio, né, do poder. E vocês veem que lá no deserto ele teve 40 dias. Ele foi para ser tentado pelo diabo e, claro, não comeu. E aqueles dias, terminando aqueles dias, finalmente o Senhor Jesus teve fome. A necessidade apareceu. E nós vemos aqui na palavra de Deus, irmãos, que no versículo 3, o próprio inimigo, o adversário da nossa alma, ele declara que Jesus também é filho de Deus. Ele sabe que é. Só que esse tentador, ele faz aquela provocação. Ele fala assim: "Se tu és filho de Deus, diga a essas pedras que se transformem em pão." Sabe, irmãos, vocês também já foram crianças, e nós nas escolas, lembra? Aquela brincadeira, os outros faziam provocação na gente, falavam: "Se você é homem, pula aqui dessa altura, se você é verdadeiro é homem." Então, ele sabe que aquela criança é homem, mas queria provocar a criança, tentando a criança fazer um salto alto para a criança se machucar. Tá vendo, irmãos? E a criança cai nessa tentação e muitas das vezes acontece isso. Mas com o Senhor Jesus, irmãos, o inimigo fez também. "Se tu és filho de Deus, diga a essas pedras, se transformem em pães." Mas Cristo não caiu nessa tentação, porque o inimigo sabe que Jesus é filho de Deus. Então o Senhor, ele vai e responde para o diabo dizendo: "Está escrito que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus." Isto está escrito lá em Deuteronômio, no capítulo 8, no versículo 3. Cristo deu essa mesma resposta que está escrito lá. Então, o inimigo, irmãos, ele já perdeu esta primeira guerra, essa tentação. O diabo levando-o para um alto monte, e ele mostrou assim, num momento só de tempo, todos os reinos desse mundo, toda a glória, a riqueza. E o diabo disse para o Senhor Jesus: "Dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero.
Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Irmãos, o inimigo se apresenta para o Senhor Jesus no momento de fome, no deserto, sozinho. Glória ao nome do Senhor Jesus. E aqui o inimigo quer se aproveitar do meu Senhor Jesus. E é assim que o inimigo faz na nossa vida, irmãos. Às vezes nós estamos no deserto e o inimigo aparece nas necessidades que você tem, e aí ele quer dar uma oferta ilícita. Ele vai resolver o teu problema, mas de uma forma pecaminosa. E é aí que nós temos que aprender como o nosso Senhor Jesus fez. Nós vamos aprender com as atitudes do nosso Senhor. Irmãos, eu queria que vocês entendessem também pelo poder da palavra na revelação, que quando o diabo disse que daria todo esse poder e a sua glória, que foi entregue a ele, sim, irmãos, porque quando toda a terra, Deus entregou na mão de Adão, para Adão lavrar e cuidar do jardim. Então, Adão dava os nomes dos animais, o Senhor confirmava, Adão lavrava, cuidava do jardim. Então, a terra foi entregue para Adão cuidar dela. Como Adão pecou, tudo isso foi transferido para o adversário. O pecado tomou conta. Adão entregou pecando, desobedecendo a Deus. Assim, irmãos, nós vemos aqui que, então, é o que ele diz, que este poder e esta glória que foi entregue a ele, ele dá a quem quer. E ele diz que, portanto, se me adorares. Irmãos, o poder do inimigo, para vocês entenderem, se vocês abrirem também e observar, no livro de Apocalipse, no capítulo 13, ali você vai ver o poderio do adversário. Se você observar o primeiro verso e o segundo, aonde diz assim, que ali o Senhor nosso Deus, ele colocou João, e João lá na ilha de Patmos, o João foi dado uma visão e as revelações, e olha que João viu. João falou assim, eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, sobre o seu chifre 10 diademas e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Observa que essa besta subiu do mar. Irmãos, e aqui em Apocalipse não está se falando do mar, oceano, água, praia. Aqui está falando do mar de humanidade, de homens. É um mar grande de humanidade. Hoje nós temos na Terra 8 bilhões de pessoas. É um mar de gente. É um mar de pessoas, entendeu? E no versículo 2, olha aqui o que vai acontecer no versículo 2. A besta que eu vi era semelhante a um leopardo, e os teus pés como de um urso, a sua boca como de um leão, e o dragão, que é o Satanás, o diabo, que estava falando com Jesus lá no capítulo 4, aqui está ele, ó, e o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono, e grande poderio. Por quê? Porque esta besta adorou e adora o dragão. Então, o dragão vai dar a essa besta o seu poder. Entendeu, meus amados? Se vocês podem ver, meus queridos, que lá, glória ao Senhor, quando estavam aqueles dois a caminho de Emaús, aqueles 2 discípulos, desanimados, tristes, e foram embora para sua casa, para Emaús, porque Jesus tinha morrido e já fazia 3 dias. E, de repente, o Senhor se aproxima deles sem eles perceberem. E o Senhor, o que vocês estão dizendo, arrazoando entre vós? Ah, mas você é um peregrino nessa terra? Você não soube o que aconteceu nesses últimos dias aqui em Jerusalém? Nós estamos falando de um homem varão, Jesus, um homem profeta de Deus, um homem, e nós pensávamos que ele ia se assentar no trono de Davi, mas agora ele morreu, tudo já passou. Vocês entenderam? Nas outras passagens da Bíblia, muitos queriam arrebatar Cristo para ser rei em Israel. Mas, irmãos, era isso que o diabo queria, porque o homem tendo o poder, ele pode se corromper. E o que o inimigo queria é que Jesus, se a Jesus não adorasse, o inimigo ia dar todo o poderio para ele reinar sobre essa terra. E, inclusive, o Jerusalém estava passando por um momento muito difícil na vida deles. E Jesus iria libertar se fosse assim.
Mas o nosso Senhor Jesus, irmão, não veio para ser rei aqui, humanamente, como o inimigo queria dar a ele. Hoje ele é rei nos céus e na terra, ele é o teu rei, ele é o teu salvador, ele é o teu protetor, ele é o nosso escudo broquel, ele é a vida das nossas almas, irmãos. Jesus fez uma obra maior, pois ele reina espiritualmente nos céus e também reina materialmente aqui. Como? Porque uma voz dele, tudo muda na vida nossa e da humanidade. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, vocês perceberam o que está escrito lá em Apocalipse, capítulo 13, 1 e 2? Você viu que o diabo, é esse poderio que ele queria entregar para Jesus Cristo, dar a glória, dar o poder, o trono dele. Mas o Senhor Jesus, irmão, rejeitou, dizendo aqui, respondendo para ele, e disse, olha aqui, ó, Jesus, no versículo 8, Jesus respondeu e lhe disse, vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Então, irmão, esse inimigo que tem todo esse poder é como um cachorrinho na coleira, nas mãos de Deus. E somente a Deus ele tem que servir, somente a Cristo. Quando o Senhor falou, somente a Deus adorarás, Jesus é Deus Filho, irmão, e o inimigo tem que servir a Cristo, queira ou não queira, ele vai ter que obedecer às ordens de Jesus Cristo. Agora, aqui está a palavra para cada um de vós, meus amados, glorificai-vos a Deus, porque o Senhor comprou vocês pelo sangue, do sangue dele. Todos vós foram comprados pelo poder de Cristo Jesus, pelo seu sangue. E nós estamos debaixo do poder de Cristo, a qual nos deu autoridade sobre todo o maligno. Aonde está escrito em Lucas, capítulo 10, versículo 19, quando ele diz para aqueles discípulos, e para todos os discípulos que são fiéis a ele, e andam no seu caminho, ele diz, eis que vos dou o poder para pegar nas serpentes, escorpiões e toda a força do maligno, e não fará danos algum a vós. Irmãos, vocês entenderam a palavra? Então, aqueles que andam com Jesus Cristo têm proteção dele, glória ao nome do Senhor. E aqui, irmão, o inimigo, mais uma vez, foi derrotado pelo poder da palavra, da resposta de Cristo, que está escrito na palavra, na palavra santa do Senhor. Depois o inimigo leva ele para Jerusalém e leva num pináculo muito alto, amados. E lá ele mostra a terra para baixo. Claro, Jesus teve que olhar para baixo, ele estava no pináculo, em cima do templo, e ele olhando para baixo. Lá no templo havia muitas pessoas. Qual era a intenção de Satanás? Era que Jesus se lançasse para que o povo lá olhasse para Jesus e ver que os anjos iriam segurar nas mãos de Jesus. Mas, irmãos, Jesus não caiu na tentação do inimigo, pois o Senhor Jesus foi muito grande e disse, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí o inimigo teve que ir embora. E o Senhor Jesus, ele foi servido, porquanto logo veio os anjos, atendeu a necessidade do Senhor Jesus. O que nós estamos aprendendo na palavra? Querido irmão e irmã, em nome de Jesus, confia no Senhor. No maior problema que vocês estiverem, na maior luta que vocês estiverem atravessando, seja o que tiver que acontecer, até necessidade. Se o Espírito Santo levou ele para ele passar fome, para passar a tentação, e, lógico, se vai passar a tentação, tem que aparecer, então, as necessidades, as dificuldades. Mas o Espírito Santo estava com o Senhor Jesus, como o Espírito Santo está com todos vocês, irmãos. Se vocês estiverem alegres, o Espírito Santo está com vocês. Se vocês estiverem tristes, o Espírito Santo está com vocês. Se vocês estiverem provados, o Espírito Santo está com vocês. Aonde vocês estiverem, o Espírito Santo está dentro de vós. Então, nós precisamos reagir, amados. Precisamos, então, enfrentar o nosso inimigo no poder do Senhor Jesus e da palavra.
O inimigo ele tem que sair dos vossos caminhos usando o poder, fazer como Cristo. Está escrito, Satanás, que somente o nosso Deus tu tem que servir. E eu pertenço a Cristo e eu lhe expulso em nome de Jesus Cristo. Saia da minha vida, saias da minha presença. E ele vai obedecer, porque você está debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor. Então, queridos, aqui nós vemos que depois acabou-se a tentação. E é assim que o inimigo vê. Irmãos, o que diz lá em Tiago? Tiago diz, submeteis a Deus, ou seja, esteja submisso ao Senhor, e resiste o diabo e ele fugirá de vós. Irmãos, se nós andarmos na obediência de Deus, nós vamos conseguir resistir o nosso inimigo, ele sairá da nossa presença e o Senhor vai nos servir com a sua misericórdia, porque ele vai testar o coração de cada um de nós. É o que ele faz, ele testa os corações de cada um de vocês. Irmãos, o Senhor, ele conhece nós. Então aqui está a palavra de Deus para dizer para você que está provado. Tem irmãos aqui provados. Tem irmãs aqui que só a misericórdia de Deus. O Senhor manda por esta palavra. Segue o exemplo do teu Salvador. Resista o teu adversário. Em nome de Jesus, se submete a Deus. Confia no Senhor e vocês verão a glória de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Vocês vão ver a glória do Senhor na vossa vida, irmãos. Santo é o nome do Senhor Jesus. Queridos, não deixa o pensamento entrar em você dizendo, Deus, cadê Deus na tua vida? Aonde está o Senhor? Olha a tua situação. Se você é filho de Deus, não era para você estar nessas condições. Era para você ter um monte de bens. Irmão, você pode ver que Jesus não nasceu nos palacetes, nos palácios, e também nem nos berços de ouro. O Senhor nasceu na manjedoura, num lugar que não tinha mais estaleiro para dormir. Naquela época, chamava de estaleiros, os lugares que as pessoas, que nem um hotel para nós, pagava para dormir. Não tinha mais, estava lotado, devido que muitas pessoas foram para se alistar. Então, teve uma contingente de pessoas. Então, eles foram lá onde estava a manjedoura e nasceu Cristo e foi colocado na manjedoura. Mas esse Cristo que estava na manjedoura, hoje é o mesmo Cristo que está em Apocalipse capítulo 5, no trono do Senhor, ao lado do nosso Deus, e foi dado o poder nos céus e na terra para que ele reinasse. E ele está reinando na tua vida, meu amado irmão. Ele está reinando na tua vida. E que nesta palavra haja colírios nos teus olhos, em nome de Jesus. Que caia as escamas espirituais e que você enxerga a luz que está na tua vida, Cristo Jesus. Que você enxerga agora, pelo poder da palavra, em nome de Jesus Cristo, que haja luz na tua mente, haja luz no teu coração, haja luz no teu entendimento, e vê e confia, porque todos que confiam em Deus jamais será confundido e envergonhado, porque o Senhor deu a sua vida por você, um amor tão lindo, um amor maravilhoso, e ele vai deixar você perecer? De hipótese alguma. João capítulo 10, talvez ali no versículo 25, 26, está escrito, eu conheço as minhas ovelhas e elas também me conhecem e ouvem a minha voz. Dou-lhe a vida eterna e de maneira alguma elas perecerão, quer dizer, não morrerão. E ninguém arrebatará das minhas mãos. Eu e meu Pai somos um. Glória a Deus, vocês estão na mão do Senhor Jesus. Todos vocês estão na mão do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Glória ao nome de Deus, aleluia. Ó Igreja Santa de Deus, levantai as vossas mãos e glorificai ao Senhor por tudo que vocês estiverem passando. Nada é perto da glória que vocês vão estar, na glória de Deus. E assim, amados, o nosso inimigo se ausentou de Cristo. Então, Jesus, pelo poder do Espírito Santo, ele voltou ali para a Galileia, irmãos. Ele volta para a Galileia e ali ele correu a fama dele, porque ele fez muitas obras.
e em terras de redor, porque ele curou enfermos, fez muita obra maravilhosa. E ele ensinava ali nas sinagogas, e por todos ele era glorificado, louvado, glória ao nome do Senhor Jesus. Mas aí ele sai. Veja, irmãos, a Galileia não foi onde Jesus foi criado. E lá eles creram. Agora, olha só. No versículo 16, Jesus ele parte da Galileia e ele vai para Nazaré, aonde ele foi criado. Jesus Cristo foi criado na Galileia. Naquele povoado, todos conheciam Jesus. Todos conheciam a mãe de Jesus, conheceu José, conheceu os irmãos de Jesus e conheceram também as irmãs do Senhor Jesus. Glória ao nome de Deus. Irmãos, aqui, para vocês entenderem bem, quando o anjo Gabriel anunciou Maria, antes dela, ela era assim, lá, ela era casada, mas desposada, como nós no Brasil. Você pode estar noivo ou noiva, mas ela ainda não é a tua mulher. Você não tem nenhum contato com o corpo dela enquanto você não fizer o casamento. Lá, o noivado lá também era casado, mas desposado. Quer dizer, José também não tomou posse do corpo de Maria, levando para sua casa. Era como uma noiva, para todos entenderem bem. Vem o anjo Gabriel, no momento que Maria estava na tenda, e salve a agraciada, naquele momento, o anjo Gabriel anuncia o nascimento do Filho de Deus para ela. E ela diz, mas como eu posso ter um nenê, como posso ter uma criança, visto que eu não conheço o varão? Quer dizer, eu não tive relação com o varão. E aí o anjo Gabriel disse que o Espírito Santo que iria fazer esta obra. E Maria concebeu Jesus através do Senhor, com teu Espírito Santo cobrindo Maria, ela gerou Jesus. E vocês podem ver, irmãos, em Mateus, que José, ele não tocou em Maria, não teve nenhuma relação com Maria, até que Jesus nascesse. Olha o temor desse homem de Deus. Então, Cristo, ele foi totalmente divino e depois totalmente homem, porque ele veio do céu, enviado, e o Espírito Santo gerando, e dentro do corpo de uma mulher, nasce Jesus. Aí então que José vai ter relação com Maria e vem nascendo os irmãos de Jesus. Entenderam bem, igreja? Então, o Senhor Jesus foi intocável. A mãe de Jesus foi intocável. Este homem, José, não tocou nela até o nascimento de Jesus. Agora, voltando para as Escrituras. É por isso que aqueles homens, pelos olhos da terra, nunca soube que Jesus foi por Espírito Santo. Então, eles falavam, mas José... O pai é José, os seus irmãos estão aqui, as suas irmãs estão aqui. E aí é onde que nós vemos aqui, que quando ele chegou, nesse dia, e era um dia de sábado, e ali ele entrou na sinagoga, irmãos, e foi-lhe dado um livro, um ministro entregou um livro para ele, e este livro, quando foi aberto, achou-se o lugar que estava escrito em Isaías. No livro de Isaías, isso está escrito no livro de Isaías, no capítulo 61, no versículo 12. Depois vocês olhem lá. E o Espírito do Senhor está sobre mim. Cristo, aquela profecia estava cumprida em Jesus naquele dia. O Espírito do Senhor está em mim. Igreja, que Espírito é esse que estava em Jesus? Lembra do batismo, quando o Espírito Santo desceu no Senhor? Pois é, o Espírito do Senhor estava em mim. Igreja, todos vocês que aceitaram Cristo, todos vocês que aceitaram Jesus Cristo no seu batismo, vocês foram batizados em nome do Pai, do Espírito, não, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não foi? Então o Espírito Santo já está sobre vós também. Todos vocês estão selados com o Espírito Santo de Deus. Dê valor, irmão.
Dê valor, irmã, a esta graça maravilhosa que Jesus te deu. Ele deu a cada um de vocês. Então, vocês também, irmãos, têm o Espírito Santo de Deus. E aqui está dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os contritos. Irmãos, o que nós estamos fazendo aqui hoje? Não estamos evangelizando também? Se é para evangelizar, precisa ter um Espírito sobre nós. E esse Espírito é o Espírito Santo de Deus. E que em nome de Jesus, irmãos, alegrai-vos, porque o Espírito Santo de Deus está sobre vós também. Olha como o Senhor é maravilhoso. Então, querido, ele recebeu o Espírito, ungiu para ele evangelizar os pobres, enviou para curar os contritos de coração, proclamar a liberdade aos cativos, a restauração de vista aos cegos, devolvendo a vista para eles, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E nós já estamos nesse ano aceitável, desde que ele veio, e até quando ele voltar é o ano aceitável. Glória ao nome de Jesus. Irmãos, quantas obras Deus tem feito, hein, amada igreja? Quantos cegos foram libertos? Quantos mudos falaram? Quantos coxos andaram? Quantas obras nós vimos? Glória ao nome do Senhor Jesus. Aqui mesmo, irmãos. Glória a Deus, como Deus nos deu na época da pandemia. A irmã Jéssica, que foi batizada, estava andando, ela estava arrastando a perna, boca torta, os braços tortos, que ela teve isquemia cerebral. Na hora do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que ela levantou, saiu andando perfeitamente. Nós a vimos, ela conversou muitas vezes conosco. E quantas outras obras? Uma criança autista, que não poderia falar e que não ouvia, quando num recitativo, eu disse, mãe, e esta criança que a primeira recitou, e esta criança? Ô, irmão Júlio, essa criança, ela é autista, ela não ouve e não fala. Naquele momento, irmã, você crê que um dia o teu filho vai glorificar a Deus, vai falar e vai ouvir? Ela disse, eu creio. Já está liberto, irmãos. Ela mesmo glorificou que o seu filho fala, ouve, e ainda vai na reunião de jovens e vai recitar e está numa perfeição que Deus o entregou. Isto aqui não é o cumprimento da palavra de Deus que ungiu com o seu Espírito para nós anunciar o Evangelho? Em nome de Jesus, receba o poder de Deus na vossa vida. Anunciai-vos o ano aceitável do Senhor. Anuncia para os seus amigos, para os seus irmãos, para a sua família. Anuncie o Evangelho. Anuncia que Cristo ama e que Jesus quer salvar as vidas, como salvou de vocês. Glória ao nome do Senhor Jesus. E quando Jesus, aqui no versículo 20... ele, cerrando o livro, ele fechou este livro. E tornando e entregando ao ministro, que estava ali ao lado, entregou o livro ao ministro, o Senhor Jesus assentou-se. Mas os olhos da multidão, de todos que estavam ali na sinagoga, eles estavam fitos no Senhor Jesus. Então, Jesus, olhando para todos eles, Jesus disse, hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. Foi forte, hein? Porque o próprio Jesus se declarou naquele momento. Irmãos, todos estavam dando testemunho e se maravilharam pelas palavras de graça que saía da sua boca. Aí a incredulidade do coração deles, e diziam, não é esse filho de José? Em outros capítulos, sua mãe não é Maria? Seu irmão não é Judas? Tiago, José e suas irmãs não estão aqui entre nós? Quer dizer, pela dureza, como é que ele teve toda essa sabedoria? Nós o conhecemos, ele conviveu, cresceu aqui conosco. Olha a dureza do coração do homem. Então Jesus disse, sem dúvida me direis esse provérbio, o médico cura-te a ti mesmo. Faze também aqui a tua pátria tudo o que ouvirmos,
ter sido feito em Cafarnaum. Então, olha só a incredulidade do povo, irmãos. E Jesus disse, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Que Jesus não foi bem recebido na cidade que ele foi criado. Onde está a sua mãe. O papai já não estava mais. E os seus irmãos. E o que aconteceu? O Senhor diz aqui, em verdade vos digo, que se muitas viúvas, né, existiam em Israel nos dias de Elias, mas só foi a Serapeta que Elias estava com ela, que ela sobreviveu naquele momento da pobreza, que Deus fez aquele milagre, que ela, do pouco massa que ela tinha, da pouca farinha, o Senhor sustentou todos eles. E também, quantos haviam de leprosos, e somente um Ciro, chamado, que era o Ciro ali, irmãos, glória ao Senhor, que ele saiu lá da Síria e foi até o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu mandou ele banhar-se 7 vezes no Rio Jordão. Somente ele, glória ao nome do Senhor, foi curado da lepra. Um tanto leproso que havia ali naquele tempo. Mas quando Jesus chegou aqui, irmão, o Senhor Jesus curou vários leprosos, muitos leprosos. De uma vez só, vocês lembram dos 10 leprosos que ele curou tudo de uma vez só. E tantos outros, lá em Decápolis, aonde que foram muitos libertos. Quantos cegos foram libertos. Enfim, quantas obras Jesus fez. Então, irmão, todos aquele povo da sinagoga, todos eles, quando viu essas coisas, encheram de ira, de raiva contra o nosso Salvador Jesus. E eles se levantaram e expulsaram Jesus da sinagoga, irmãos. Você sabe que a sinagoga, né? Tem o templo, a sinagoga é como se fosse uma igreja. É um lugar também que todo o povo se reunia ali. Por isso que chamava sinagoga, havia muitos. Eles tiraram Jesus, expulsou dentro de uma sinagoga. E ainda levaram até um cume alto para derrubar Jesus, jogar no precipício, para que matasse Jesus Cristo. Olha que coração duros, irmãos. Conheceram Jesus, criança, a ira. Por isso, irmão, todos nós que estamos com a palavra de Deus, nós sofremos muitas afrontas. Nós sofremos muitas afrontas. Mas o Senhor manda dizer que Ele está com você. O Senhor manda dizer a todos, não temais, eu estou convosco, eu estou na tua vida, e o Senhor vai dar força para que vocês levantem a voz e glorifiquem o seu Deus, o seu Cristo, que está reinando sobre os céus e a terra e debaixo da terra. E quem é que vai tocar nos santos do Senhor, se foi Cristo que deu a vida dele por você? Seja fiel com ele, meu amado. Seja fiel com ele, minha irmã. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, ali nós vemos, então, que o Senhor, a ira dos homens era tão grande. Você sabe que uma pessoa irada, ela fica cega, né, irmãos? Ela quer matar e ela não vê mais nada, ela fica cega. Aí esses homens estavam enfurecidos, irados, cegos. Jesus, porém, passa no meio dos irados e ele se retira e vai embora, e eles não perceberam. Deus manda dizer por esta palavra, tem alguém que está muito irado com você, o inimigo está muito irado contigo, mas Jesus Cristo vai te esconder, você vai passar e você vai tirar de letra, porque Cristo está na tua vida, e você não será tocado e nem tocada. O inimigo maligno não tem poder para isso. Vai, irmão, vai, irmã, na fidelidade, anda com Cristo Jesus, Ele te ama. Bom, depois o Senhor Jesus, ele desceu lá em Cafarnaum, irmãos. Ele estava lá em Cafarnaum, estava ensinando no sábado, dentro da sinagoga, e o povo se admirava da sua doutrina. Sabe por quê? Porque as suas palavras eram com autoridade. Irmãos, a palavra que sai de Deus, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, verdadeiramente usado por Deus, aquele que se dedica ao Senhor, aquela que se entrega para o Senhor,
as palavras que saem da tua boca sairá com autoridade. Os demônios conhecem quem são os santos de Deus. Os demônios conhecem quem são os filhos de Deus. Por quê? Porque vê o selo de Deus na vossa testa, na vossa mente, no vosso coração. Nada muda vocês da presença de Deus. Então, igreja, fica firme com o poder da palavra de Deus. E aqui vejamos que na sinagoga, glória ao nome do Senhor Jesus, nós vemos aqui várias passagens sobre os demônios, e vocês vão ver quantas obras Deus tem feito. E aqui diz o Senhor, encerrando a palavra para todos nós que estamos aqui. Meu filho, minha filha, resista à tentação em nome de Jesus. Não te entregue às tentações. Faça como Jesus Cristo. Expulsa o diabo. Repreenda-o, dizendo que o Senhor é a tua vida. O teu pão vivo é Jesus Cristo. O teu pastor que te alimenta, que cria oportunidades, que ele pode criar. Tem uma porta fechada na tua vida e você crê que Cristo pode criar uma oportunidade na tua vida? Você crê? Pois é, uma palavra dele, as portas se abrem. Você crê que se as coisas estão difíceis na tua vida, o Senhor é poderoso de enviar os seus anjos para te auxiliar no caminho, para que você fica firme, um anjo do Senhor ao seu lado, outro do outro, segurando nas tuas mãos para que você não tropece sem pedra, mas que você continue andando, porque o inimigo, ele joga as pedras nos caminhos dos filhos de Deus para retardar o nosso caminho, para ver se você esmurece, que você não queira andar, que você quer desistir. Mas o Senhor manda esta palavra: minha serva, meu servo, toma o poder desta santa bendita palavra, observa o teu Criador, observa o teu Senhor Jesus, o Salvador, observa as atitudes que Jesus tomou contra o adversário, e o Senhor te deu autoridade, e você não tema, ainda que nós somos seres humanos, mas só que tendo a autoridade de Cristo, nós somos fortificados na autoridade da palavra de Deus. Todo homem, toda mulher que guarda a palavra de Deus é forte, irmão, porque Cristo é pão vivo, ele te dá poder, força, para você caminhar no poder da palavra, porque nem só do pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus, e saindo uma palavra da boca de Deus na tua vida, muda tudo. Glória ao nome de Jesus Cristo, tudo muda. Então agora está na hora de você levantar a sua cabeça e reclina nesta palavra. Homem valente, mulher valente, desanimada, em nome de Jesus, pega agora no poder da santa e bendita palavra, anda com ela, glorifica a Deus. Você vai ver que as coisas vão mudar. Ainda que o mundo está num precipício, está indo cada vez pior, mas Jesus, ele dá poder aos seus, para que os seus não pequem diante da presença dele. Irmãos, quem está ungido com o Espírito do Senhor e que guarda a palavra de Deus, as suas veredas estão endireitadas na presença de Jesus. Por quê? Ele disse: eu sou o caminho, caminha em Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então você tem a vida eterna, porque ele é a vida. Você está na verdade, porque ele não mente. O que ele prometeu a nós, ele vai cumprir. Ele disse para os seus discípulos: não se turbe os vossos corações. Crede em Deus e crede em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse, eu não tinha vos dito. Mas eu vou para o meu pai, vou preparar o lugar, eu mesmo voltarei para vos buscar. Vocês estão na esperança da vida eterna? Porque ele vai vir buscar vocês. Na casa do meu pai há muita morada. Deus habita no céu. Está lá no terceiro céu, está lá na glória dele. É para lá que você vai. Então, o diabo vai querer colocar as coisas do mundo nos vossos corações, tentando querer melhorar a vida de vocês. Se vocês estiverem na palavra de Deus e o vosso coração não ser enganado
pelas concupiscências deste mundo, desta carne, vocês vencerão Satanás em nome do Senhor Jesus, com o poder do sangue do Cordeiro e pela espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Será com a palavra de Deus que nós vamos vencer. A palavra de Deus é fiel. A palavra de Deus é tudo na nossa vida. Então, aqui está, meu irmão, minha irmã, esta santa e bendita palavra. Confia no Senhor, haverá grandes vitórias na nossa vida. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Glória. Glória a Jesus. Amém. Glória, glória ao nome do Jesus. Eita.